Shalom, Deus seja louvado. Dando continuidade no livro Generais de Deus, onde estamos falando de John Alexander Dowie, página de número 10. Desviando-se do chamado. Dowie foi um apóstolo, mas não entendia totalmente a função deste ministério. A unção que Deus lhe deu provocou um impacto nos movimentos religiosos de sua época, mas poucos o compreenderam. E como nem ele mesmo compreendia bem, não sabia como proceder para com a responsabilidade decorrentes da paixão de seu chamado. Uma dessas responsabilidades era na área da política. A liderança de Dowie estava adquirindo uma forte influência no cenário político. Por isso, vendo seu potencial e conhecendo sua posição, o movimento pela abstinência o convidou para concorrer a uma vaga no parlamento. Inicialmente ele foi contra a ideia. Entretanto, mais tarde mudou de opinião, pensando que possivelmente poderia influenciar um número bem maior de pessoas no campo político. Assim, resolveu entrar na disputa. Dowie, porém, sofreu uma enorme derrota nas eleições. Os jornais locais que haviam sido tão prejudicados por causa do ministério dele travaram um ataque ferrenho contra sua pessoa. Os políticos e os donos de indústrias de bebidas alcoólicas, pagaram quantias estratosféricas de dinheiro para que ele fosse caluniado e derrotado. Após as eleições, John Dowie havia magoado a sua igreja e prejudicado grandemente o seu ministério. Ele era alguém movido por anseios espirituais tão grandes que procurou satisfazê-los a qualquer custo, mesmo pelos meios naturais. Eu não sei por que ele mudou o rumo de seu ministério. Tudo que eu possa fazer é especular. Pode ser que foi porque o povo da igreja não estava assimilando as verdades que ele pregava da maneira rápida como ele gostaria. Contudo, seja qual for a razão, ele não entendeu nem o tempo, nem os planos de Deus para seu ministério. Precisamos entender que o Senhor tem um ponto central a partir do qual opera em cada aspecto de nossa vida, seja individualmente ou em conjunto. Esta área é chamada de time, tempo mais adequado para agir. E da operação dessa única palavra, a nossa vida pode seguir com Deus ou ser impedida. As nações podem avançar ou retroceder espiritualmente. A vida no reino espiritual tem um tempo certo, tanto quanto a vida no mundo natural. Por isso, é de extrema importância para nós seguirmos a liderança do nosso espírito. Precisamos entender que nem sempre precisamos agir só por aquilo parece ser os mais certos a fazer. Esse tipo de obediência só vem por intermédio de longos períodos de oração e intercessão. Nunca os políticos ou a política conseguiram mudar o mundo, a igreja ou o governo. Somente as pessoas cujos corações foram transformados pelo Evangelho podem transformar as leis normais civis em normas civis. Parece que, de modo geral, os políticos estão destinados a fazerem concessões para agradar a pessoas. A missão apostólica apresenta a palavra de Deus. Depois, depende das pessoas se adequar
a ela e obedecê-la. O mundo político e o apostólico não se misturam. Por causa do seu chamado ministerial, Downer nunca deveria ter ido atrás do estilo de vida político. Durante o tempo que John Dower esteve em campanha política, negligenciou o seu chamado de pregar sobre cura divina. Ele simplesmente se dirigiu para longe do seu chamado para poder perseguir seus alvos pessoais, pensando que poderia alcançar um número maior de pessoas se estivesse no mundo político. E como resultado disso, o restante de seu tempo na Austrália foi obscuro e inútil. As pessoas afluíram de todas as partes. Em 1880, Dower finalmente se arrependeu e voltou a pregar a mensagem da cura divina. Como resultado, muitas bênçãos físicas e espirituais vieram sobre a vida dele. Os dons do Espírito começaram a manifestar-se em sua vida e as manifestações eram abundantes como nunca antes. Por causa de sua obediência, milhares foram curados por intermédio de seu ministério. Por outro lado, as perseguições também eram abundantes, até o ponto de seus inimigos do crime organizado planejarem colocar uma bomba debaixo da sua mesa em seu escritório. A bomba foi programada para explodir bem tarde, uma vez que Dower era uma pessoa que tinha hábito de ficar trabalhando até altas horas. Naquela noite, porém, ele ouviu uma voz lhe dizendo: "Levante-se e saia daqui." Inicialmente ele não deu muita atenção. Entretanto, na terceira vez que ouviu a tal voz, pegou o seu casaco e foi para casa terminar seu trabalho. Poucos minutos após chegar a salvo em sua casa, a bomba explodiu debaixo de sua mesa e vários quarteirões dali. Passado 8 anos, já no ano de 1888, Dower sentiu vontade de ir para os Estados Unidos e depois possivelmente para a Inglaterra. Esse seu desejo se tornou realidade no mês de junho daquele mesmo ano, quando passava debaixo da ponte Gold Gate, em São Francisco. Os jornais publicaram a notícia de que Dower havia chegado à América e que as pessoas estavam vindo de todas as partes da Califórnia para serem curadas por ele. E de manhã até a noite, as salas ficavam superlotadas com pessoas esperando para serem recebidas por Dower, e ele só orava por uma de cada vez. Aquele reformador possuía uma maneira singular de orar por quem estivesse doente. Ele cria firmemente que ninguém poderia ser curado se ainda não tivesse passado pela experiência do novo nascimento e se arrependido de qualquer tipo de vida contrária ao Evangelho. Em geral, ficava indignado se notasse algum tipo de mundanismo em alguém que o procurasse para ser curado. Por causa disso, no início de seu ministério, ele orava por bem poucas pessoas. Entretanto, aqueles por quem ele orava eram curados instantaneamente. Pastor Anderson Dias. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.